programa Negócios de Valor veio até o Centro Educacional Renato Saraiva para conhecer a história da Aline Patrício, que é a defensora pública mais jovem do Brasil e agora também empresária. Colocou aqui em Teresina uma franquia que já é case de sucesso nacionalmente. A gente começa conversando, perguntando para a Aline. Aline, como foi que começou a sua história, essa sua trajetória dentro do concurso público? Eu fui a defensora mais jovem do Brasil, né, com 21 anos, agora não tão mais jovem, mas assim, sempre fui, né, há 13 anos atrás, eu já sou defensora há 13 anos, não existia ainda uma cultura muito forte nas faculdades de concurso público, então eu consegui visualizar esse nicho, digamos assim, antes do boom que houve posteriormente. Então, no último ano de faculdade, eu já comecei a fazer concursos, então eu passei em 5 concursos, na verdade, 3 de tribunais, depois defensora do Piauí, depois ainda passei para a defensora do Distrito Federal. Então, assim, desde a faculdade eu já buscava, né, já tracei a minha meta, meu objetivo, que eu queria passar no concurso público. Você me falava no início que sua família sempre priorizou muito os estudos, esse é um caminho? Exatamente, assim, meus pais, a minha mãe engravidou ainda na faculdade, era um casal universitário, eles passaram por muitas dificuldades, né, a gente não tinha muitas condições, mas eles priorizaram a educação, né? E eu e as minhas 2 irmãs, como a gente se dava muito bem no colégio, a gente conseguiu bolsas e tudo, isso aí facilitou um pouco. A gente teve acesso aos melhores colégios, eu sou de Fortaleza. Mas assim, eles realmente fizeram uma boa opção, né? Optaram pela educação, a gente não tinha muito lazer, férias era na casa da minha avó, não tinha viagens, essas coisas. A minha mãe sempre diz, né? Quando perguntam 2 filhas defensoras e uma médica, qual é o segredo? Aí ela dizia, o segredo é porque eu acho que elas não tinham outra coisa para fazer. Mas assim, o segredo também era espelhado por ela, que é professora pós-doutora, né, da Universidade Estadual do Ceará, então a gente sempre via a minha mãe estudando, então acho que foi o espelho que a gente resolveu seguir. Hoje existem quase 1 milhão de advogados em todo o Brasil, segundo alguns dados da OAB. O advogado hoje tem mais dificuldade de se destacar? O que ele precisa fazer para conseguir atingir outras funções? Como coach de carreiras jurídicas, eu sempre ressalto que para qualquer carreira, hoje, o profissional, ele tem que buscar o diferencial. E na carreira jurídica não é diferente, assim, nós temos uma profusão aí de cursos jurídicos, muitas faculdades, muitas pessoas se formam, né, durante o ano, 1 milhão de advogados, para você ter uma ideia, um país litigante por natureza, que é os Estados Unidos, só tem 300 mil, Portugal tem 30 mil, então, será que vai ter um local de destaque para 1 milhão de advogados? Então, eu sempre ressalto isso, eu vou muito dar palestras nas primeiras semanas do curso de Direito para dizer assim, sobre a defensoria, falar um pouco sobre a carreira jurídica, eu sempre digo, não deixe para cair a ficha no último ano, né, depois daquela festa de formatura, que tem a ressaca física, né, a biológica, mas tem a ressaca moral também, o que é que eu vou fazer agora? Trace o seu caminho desde a faculdade. Então, eu sempre fui bolsista, monitora, fazia pesquisa. Então, assim, durante toda a faculdade eu já fui vislumbrando que eu queria um local de destaque, eu não queria ser mais uma na multidão. Quais são as várias possibilidades, então, de um advogado hoje? Pode ser ter um escritório próprio, né, privado, pode defensoria, promotoria, explica cada uma dessas possibilidades. Tem o caminho da advocacia, e aí ele pode buscar tanto uma sociedade individual, uma advocacia própria, como um grupo de advogados, que é o pessoal está optando, né, escritórios. Mas eu sempre digo que essa definição tem que ser feita por aptidão e não por falta de opção. Então, assim, eu vejo muitos profissionais dizendo eu vou advogar porque eu não consegui passar no concurso. Se você vislumbra o concurso, foque no seu objetivo, traça a sua meta. Se você vislumbra a advocacia, busque ser um profissional de excelência, fazer a diferença. Então, nós estamos na era da super expertise. Busque um nicho de mercado, faça uma pesquisa, veja quais são os ramos que estão se destacando mais. Por exemplo, no Brasil todo, cada estado tem um diferencial. Então, quais são os ramos que estão se destacando aqui no Piauí? A gente tem um forte muito grande para a advocacia eleitoral, tributária, a própria advocacia criminal. Então, busque um nicho de mercado favorável, busque o que você tem aptidão. Não adianta, eu quero ganhar dinheiro. Vou ter que seguir por esse caminho. Mas será que é o caminho que você tem aptidão? Será que é aquilo que é mais favorável às suas qualificações, às suas aptidões? Isso aí o profissional tem que pensar. Por que você escolheu o caminho da Defensoria Pública? Na verdade, eu sempre digo que a Defensoria me escolheu, porque o que foi que aconteceu?
eu me formei, fui muito jovem defensora, com 21 anos, e aí eu queria fazer concurso, procurei o concurso mais próximo, né? Não vou fazer o concurso da Defensoria do Piauí. Porque, na verdade, eu estagiei a faculdade inteira no Ministério Público Federal e eu queria ser procuradora da República. Só que precisava de 3 anos de formada. E aí eu não, então enquanto eu não tenho os 3 anos, eu vou fazer outro concurso e aí eu fico estudando. Só que, na verdade, a Defensoria me escolheu, porque eu me apaixonei pela Defensoria. Eu gosto muito, assim, de lidar com as pessoas, e, assim, esse público da Defensoria, que é o público mais vulnerável, mais carente. Então, assim, eu realmente me descobri. Eu comparava, né, com o estágio que eu tinha no Ministério Público Federal, que a gente só lidava com papel, e aí a gente faz muitas ações sociais, o ônibus da justiça itinerante, as comunidades carentes, aquilo ali eu realmente me encontrei. Mas não foi fácil, porque eu recebi muita pressão também por ser muito estudiosa, e há 13 anos atrás a Defensoria não tinha o status que tem hoje. Então todo dia eu recebia ligação, saiu o edital da magistratura, você não vai fazer? Aí eu, não, eu quero ser defensora pública. E aí, depois que eu entrei na Defensoria, eu fui para a área de criança e adolescente, aí foi um caminho fantástico, assim, porque eu desenvolvi 3 projetos, premiada no Unicef, fui para o Uruguai, fui palestrar no Paraguai, estudo sobre a maioridade penal. Então, assim, quando eu entrei na Defensoria, eu também entrei decidida a não ser mais uma. Eu queria fazer todo um projeto diferenciado enquanto servidora pública. Falando em não ser mais uma, na área de direito penal, você é uma das poucas mulheres que está ali aparecendo dentro de uma área que é, na sua essência, mais masculina. Eu sempre adorei o direito penal, eu gosto de ir para os presídios, eu gosto de ouvir as histórias. Então, assim, como eu digo, tem 2 caminhos. Você pode ter uma aptidão e achar que o mercado não é propício, né? Então, assim, várias pessoas me diziam, não, mas os professores, né, porque eu sou professora de direito penal, os professores de direito penal, em sua maioria, são homens, né? É um ramo dominado por homens. Aí eu sempre penso, se eu tenho uma aptidão e eu tenho uma paixão, a gente tem que quebrar os paradigmas do mercado e não se adequar. Por que eu tenho que ser uma professora da área de família, né, que é o mais comum assim, para as mulheres? Por que eu não posso ser uma professora de direito penal? Então eu fui seguir minha paixão. E graças a Deus a gente tem palestrado aí no Brasil todo, tá dando tudo certo. Aline, no início desse ano você resolveu abrir uma franquia da SES, né, aqui em Teresina. Como é que foi isso? Aí quando eu vim para cá há 13 anos, primeiro eu me dediquei só à Defensoria, né? Foi esse trabalho de imersão. Mas eu sempre gostei de dar aula. Lá em casa, quando em véspera de prova, enchia de gente, eu ficava ensinando as pessoas. A minha mãe dizia que desde pequena eu colocava as bonecas e ficava lecionando para as bonecas. Eu ficava falando, queria ser a garota do tempo, aquelas coisas, né? Eu tinha que falar sem errar, ficava treinando. E aí, quando eu vim para cá, esse sonho da docência ficou um pouco de lado. Eu me dediquei bastante à Defensoria. Mas aí depois eu resolvi voltar à sala de aula, porque eu realmente sou muito apaixonada pela docência. E aí voltei a dar aula e assim, eu descobri minha paixão realmente no último concurso para a Defensoria. Quando eu fui preparar, hoje eu tenho 5 colegas defensores que foram meus alunos nesse curso. Então eu descobri que eu queria ajudar as pessoas a realizar seus sonhos. Então tudo isso aí começou, essa história como professora de preparatórios nisso. Eu amo quando a pessoa diz, professora, eu consegui, e aí eu me vejo naquela pessoa, né? Porque eu era uma jovem que queria realizar os sonhos e que o concurso foi o meio que eu encontrei para isso. Em 5 meses já é referência em todo o Brasil? A responsabilidade está grande, né? O professor Renato agora esteve inaugurando a franquia de Imperatriz, que foi a última inaugurada, e no discurso ele ressaltou, né, o case de Teresina, porque na verdade a gente revolucionou o formato da franquia. Quando a gente assinou o contrato, o modelo de negócio era para ser só um centro de estudos com cabines, livraria, cafeteria e um auditório para palestras, né? Inicialmente não existia o modelo do curso presencial fixo, como está tendo aqui. E aí a gente postulou para ter uma turma da Sejus, né, de agente penitenciário. Aí eles disseram, não, mas será que a gente vai conseguir se encaixar nesse nicho? Aí eu quero fazer essa turma, apostei e a gente fez o primeiro lugar e pronto. Em 5 meses já,
primeiro lugar nesse concurso, 90% de aprovação dos alunos na última OAB. Aí agora no último concurso da Polícia Militar também não saiu o resultado oficial, mas eu acredito que a gente vai fazer vários primeiros lugares nas regiões. Então, assim, aí agora é pensar em como manter e nos novos projetos. Vocês já estão ampliando, inclusive, a sede. A gente está... quando a gente inaugurou a nossa sede, é a maior sede em metros quadrados, só perde para São Paulo. E aí o próprio professor Renato falou, mas a franquia para ser uma franquia conceito, uma loja pequena, não sei o quê. Aí a gente, calma, professor, Teresina é diferenciado, porque a gente tem um público um perfil de estudantes. Então, assim, as pessoas gostam realmente de estudar, fazem a diferença. Quando diz assim, tem um piauiense, já sabe que a vaga é dele. Né? E aí foi muito interessante isso, porque realmente foi um projeto ousado, né? Empreender em épocas de crise, né? De instabilidade econômica e política, mas graças a Deus está indo tudo muito bem e a gente quer novos projetos agora. Eu ia te perguntar justamente isso, no cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Vocês resolveram apostar e abrir um novo negócio. Que conselho você dá para quem está assistindo a gente, que às vezes tem um receio de começar um negócio hoje? Como eu sou servidora pública, a gente tem aquela coisa da estabilidade, né? Mas como eu sou muito inquieta, eu sempre estava procurando novos projetos. Parece que tem uma formiguinha ali que eu tenho que estar toda hora mexendo em novos projetos. Então, assim, o empreendedor, ele tem essa característica, né? Ele gosta de desafios, saia da sua zona de conforto. Nas palestras que eu dou, né, sobre empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino, né, porque as mulheres são muito questionadas pela questão de ter que cuidar do lar, de ser esposa, ser mãe, será que ela vai ter tempo? E aquela questão de associar o empreendedorismo feminino apenas à área de beleza, né? As pessoas acham que a mulher vai empreender na moda, no salão de beleza. Então, uma mulher empreendendo na educação, né, que era um sonho antigo que eu tinha de empreender nessa área da educação. Então, assim, eu sempre digo que saia da sua zona de conforto. A gente está aqui nesse sofá, eu estava numa poltrona super confortável, servidora pública estável, professora renomada de cursos, mãe, esposa. Eu poderia muito bem ter ficado lá, mas assim, eu lembro que meu pai, desde pequeno, ele dizia, né, porque eu sempre me destacava muito nos estudos, ganhava prêmios e tudo, ele dizia, a Aline nasceu para fazer coisas extraordinárias. Então isso aí ficava na minha cabeça. Então meu Deus, será que eu estou realmente fazendo o que o meu pai queria, coisas extraordinárias? Então eu nunca estou satisfeita, eu quero sempre um novo desafio. Eu acho que é isso um pouco do que o empreendedor tem, né? Exatamente. Ele está sempre buscando algo novo. Aline, um prazer conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história e desse case de sucesso aqui no nosso estado, que é o Centro Educacional Renato Saraiva. Parabéns. Eu queria só deixar um recado para o pessoal. Eu tenho uma frase que está até aqui nas paredes do SES, que as histórias de sucesso não são contadas pelos desistentes. Acreditar sempre e desistir jamais. Então, se você tem um sonho, persista, insista, não desista, resista, né? Como eu sempre digo, troca o D pelo R, porque assim, quanto maior o sacrifício, quanto maior as dificuldades, eu digo isso muito para os concurseiros, é renúncia. Eu cheguei a estudar 15 horas por dia, para vocês terem uma ideia. Então, é sacrifício, é dificuldade, mas depois é muito prazeroso contar a sua história de vitória. Vale a pena, né? É com essa mensagem da Aline Patrício que a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos em instantes trazendo mais novidades para você.